Boa noite, colegas. Hoje, durante a nossa oficina, surgiram algumas pequenas dúvidas a respeito de como colocar imagens lá no Google Formulários, né? Por exemplo, os professores queriam saber como transformar um texto em imagem para colocar lá, para que na questão eu conseguisse colocar esse texto. Já que para colocar o texto na própria pergunta, ele não fica com a formatação certinha, né? Muitas vezes ele não fica adequado. Então, fica mais interessante eu salvar esse texto como uma imagem para colocar lá. Outra dúvida que surgiu é, quando eu quero colocar mais de uma imagem numa mesma questão, como eu faço? Já que lá só cabe uma imagem por questão. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo aí no dia a dia e que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem como que a gente pode fazer isso. Para isso, então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês observem como que a gente pode fazer? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Né? A primeira delas é, todo professor sempre tem lá nas suas pastinhas, nos seus documentos, salvo no seu computador, atividades que nós utilizamos, né, para passar para os alunos fazerem, e geralmente elas estão salvas em documento do Word. E aí os professores falaram, mas e aí? E essa imagem que está salva lá no documento do Word, como que eu faço para colocar no formulário? Já que não adianta eu só copiar daqui do documento e colar lá, eu tenho que fazer o upload. É simples demais. Clica aqui ó, na imagem, ó, ela ficou selecionada e vai clicar com o botão direito do mouse, já vai aparecer para você a opção, ó, salvar como imagem. E aí você vai salvar isso numa pastinha aqui, de preferência você já deve ter deixado preparada lá na sua tela, na sua área de trabalho, antes de começar. Então, preparei uma pastinha aqui chamada capacitação e essa imagem vai ser da questão 1, então eu vou colocar que o nome dessa imagem é imagem 1. Pronto, essa imagem já foi lá para dentro da minha pastinha e agora eu já consigo fazer o upload dela lá para o meu formulário. Outra questão que surgiu é, e se eu tenho um texto e eu quero colocar esse texto lá na questão, e eu quero que ele fique bonitinho embaixo da questão. Então, para isso, eu também tenho que salvar esse texto como imagem. Uma das opções é utilizar uma ferramenta de captura que você deve ter aí no seu computador. Aí você vem aqui ó, no menu Iniciar, Acessórios do Windows, Ferramenta de Captura. Vai aparecer essa caixinha aqui para vocês e vocês vão clicar em Novo. Quando você clica em Novo, já aparece essa cruzetinha aqui, ó. Clicando com o mouse aonde você quer começar a capturar, você segura o mouse clicado e vai arrastando. Aí você vai capturar esse texto como se fosse uma imagem. Então, ele já está salvo aqui ó, dentro da ferramenta de captura. Mas o que eu preciso é salvar lá na minha pastinha para eu depois subir, fazer um upload desse texto lá no meu formulário. Então, eu venho aqui, ó, salvar captura. E também vou dar um nome para esse texto, né? Vou colocar aqui texto 1 e vou salvar também lá na minha área de trabalho, na minha pastinha de capacitação. Pronto, já tenho esse texto também salvo como imagem lá na minha área de trabalho. Mas alguém pode dizer assim, ah, mas eu queria que ele ficasse assim, um aspecto mais bonito, né? Porque aqui vai ficar todo branco, não tá bonitinho o texto. Como que eu faço para ele ficar diferente, para ele destacar, para ele ficar colorido? Então, em vez de utilizar essa ferramenta de captura aqui, que eu vou fechar, eu posso copiar esse texto, né? Seleciono ele aqui, copio e abro um PowerPoint, um documento de PowerPoint. E vou colocar uma letra aqui do tamanho adequado, ao tamanho 12, e vou colar esse texto aqui. Então, pronto, eu já tenho o texto aqui dentro do PowerPoint. E aí eu posso trabalhar com esse texto, aumentando o tamanho da letra, mudando o tipo de letra, né, fazendo todas as alterações que eu achar necessário. E aí, para ele ficar num aspecto mais bonito, eu clico aqui nele, ó, ficou selecionado, estão vendo? Vou deixar, ó, a caixinha tem que ficar do tamanho do texto, tá?
Bonitinha, não pode ficar menor do que o texto. Então, cliquei. Quando eu clico, já habilita aqui para mim essas ferramentas de imagem, ó, formatar. Eu vou lá e posso escolher uma opção de preenchimento. Olha só como fica legal. E aí, depois que está assim, clico com o botão direito do mouse e posso salvar isso aqui como uma imagem, assim como nós fizemos lá, né, com aquela imagem que nós tínhamos dentro do Word. Então, clicou aqui com o botão direito do mouse dentro da caixinha, né, aqui na bordinha da caixinha, e nós podemos salvar isso aqui como uma imagem aqui direto do PowerPoint. Olha lá, cliquei, salvar como imagem. Vou salvar também lá dentro da pastinha onde eu estou salvando, que é a minha pastinha Capacitação Formulários. E dou um nome para essa imagem, né? Vou colocar aqui texto 2 e salvo isso como uma imagem lá dentro da minha pastinha. Então, tem a possibilidade de utilizar a ferramenta de captura, só que aí eu não posso formatar nada, do jeito que eu capturar eu vou salvar. E existe a possibilidade de eu copiar esse texto aqui no PowerPoint, e aí eu posso formatar, mudar a cor, mudar o tipo de letra, e depois disso salvar como imagem. Aí outra pergunta que surgiu, vou até abrir um novo slide aqui, seria, em cada uma das questões lá do formulário só cabe uma imagem. Como que eu posso fazer? Então, se eu necessitar colocar mais de uma imagem numa mesma pergunta. E aí nós podemos também utilizar esse nosso parceiro aqui, o PowerPoint. Como? Eu venho aqui e vou inserir as imagens que eu preciso juntar, né? 1, 2, 3, 4, quantas eu precisar juntar numa mesma questão, eu insiro aqui, ó, uma de cada vez, vou inserir aqui a imagem, procuro, claro que eu já tenho que ter isso salvo lá nas minhas coisas, né? Porque eu preciso utilizar essas imagens, então já tem que ter salvo. Então, vou colocar 2 imagens quaisquer aqui, só para a gente perceber como que funciona. Deixa as duas do mesmo tamanho, né? No mesmo padrão, para que as duas fiquem iguais. E aí, eu faço assim, clico com o mouse aqui, aperto a tecla Ctrl no meu teclado e clico na outra imagem. Aí já me habilita as ferramentas aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, em agrupar. Pronto, já juntei as 2 imagens numa coisa só. E aí é só botão direito do mouse de novo, salvar como imagem lá na pastinha que eu estou salvando tudo que eu vou utilizar no meu formulário. Então, são pequenas dicas, assim, que a gente pode utilizar. Outra coisa, também, se eu quiser ir direto num site, né? Eu abri um site aqui e tem um texto interessante aqui que eu quero utilizar lá nas minhas questões, quero deixar esse texto disponível para que os alunos possam ler esse texto e se basear nesse texto para poder responder a minha questão. Então, eu venho aqui direto no site onde eu quero fazer isso e eu posso abrir a minha ferramenta de captura lá, ó, acessórios, ferramenta de captura, e capturar direto aqui de dentro do site esse texto, já salvando ele como imagem também. Ó, capturei, venho aqui, salvo lá dentro da minha pastinha, dou um nome, né? Para essa imagem e salvo lá para eu utilizar no meu formulário. Então, são vários macetezinhos que a gente pode utilizar e que vão facilitar o nosso trabalho na elaboração do nosso formulário de questões Google. Eu espero que todas essas pequenas dicas colaborem aí para facilitar o trabalho de vocês e até uma próxima capacitação nossa. Eu tenho certeza que ainda vão surgir muitas dúvidas, mas qualquer coisa pode nos procurar, que a gente está sempre disponível aí na medida do possível, né? Quando a gente não está trabalhando as nossas aulas também, para responder as dúvidas dos colegas. Até mais!